Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Dose de Energia. Aqui é a Andrea Brito, da Energia Finances, direto do Canadá, fazendo esse podcast para você. A minha intenção aqui é trazer histórias, mensagens e reflexões para que façam você agir em busca daquilo que você sempre sonhou. Inspire-se e seja a inspiração de todos aqueles que te rodeiam. E vamos para o episódio de hoje. Ninguém acreditava, só eu. Mas assim, sabe, é mais fácil, porque é mais fácil de você se sobressair quando dá certo. Alguém pode hoje ser um super profissional, super bom no que faz, mas isso não quer dizer que vai ser sempre assim, ou que foi sempre assim. Você tem medo da opinião dos outros? Então erre, fracasse de propósito. Assim todo mundo já vê que você não tem valor, que você não é competente. E sabe o que isso significa? Que não tem expectativa ao teu redor. E assim fica mais fácil de você subir o teu caminho. Quando você é visto como um imigrante, por exemplo, vou pegar meu caso como imigrante aqui no Canadá, você tem sotaque, todos acham que você não vai conseguir. Tem muita gente, cara, que chegava a olhar pra mim com aquela carinha de coitado quando você fala. Nossa, tadinha dela, imigrante, sonhando com a vida. Mas sabe qual que é a vantagem de tudo isso? É que você não tem a pressão dos normais, entre aspas, do que estão ao teu lado. Porque eles, por serem normais, por não serem imigrantes, por não terem sotaque, eles têm mais obrigação de dar certo do que você, que é uma coitadinha imigrante. Então, ninguém acredita em você, não tem nenhuma expectativa, isso faz que você tenha mais liberdade. É como se você tivesse todo o espaço do mundo, você tem uma pressão a menos que os outros. Eu costumava muito a me preocupar com essa falta de atenção, falta de reconhecimento. E eu sempre falei que o imigrante, para ele se sobressair, tem que ter um resultado, às vezes, 2 vezes maior do que o cara que é nativo. Mas, na verdade, ninguém espera muito de você. Afinal, o imigrante tem sotaque, sabe lá de qual país e cidade que você vivia antes de vir para cá. Então, ninguém te dá muito atenção, ninguém espera muito de você. Assim, os esforços começam a aparecer mais fácil, pois como um imigrante você tem aquela certeza que vai dar certo. Você, imigrante, na tua cabeça, você sabe que aquilo vai dar certo porque você largou família, amigos, você largou o conforto da cidade, do país que você morava para viver uma nova vida. E essa vida que está desenhada na tua cabeça, porque uma hora que você chega aqui, você já pensou em tudo aquilo. Você não sabe as etapas, mas você sabe que vai dar certo, porque senão você não viria. Então você tem aquela esperança muito forte na tua cabeça. E sem as grandes expectativas ao teu redor, as tuas chances de brilhar ficam muito maior. Porque você está, querendo ou não, sozinho nessa, mas não tem a pressão de todo mundo, você tem que dar certo, você tem que dar certo. Não, porque você é um imigrante que acabou de chegar. E o que acontece quando você consegue? Eles olham, nossa, você conseguiu, você, imigrante, conseguiu. Por que eu, que não sou imigrante, não sofri o que você sofreu, não consegui? Então, tem esse passo a mais. Quando você é dito como um menor, como alguém inferior, entre aspas, assim, não cria-se muita expectativa, então você não tem tanta pressão. Então, aproveite esse embalo aí para subir. Porque você, como imigrante, quando você trabalha todo mundo trabalha das 8 às 4 aqui, por exemplo, aí vão para casa descansar. Você, imigrante, não. Você chega em casa, ainda tem que fazer todo o trabalho de casa, além de estudar mais francês, inglês, procurar cursos na tua área. O que você poderia fazer para ter a experiência canadense ou o curso canadense aqui? Então, você trabalha mais, você vai mais atrás de mais coisas para crescer a tua receita. Então, e você faz aquilo sem muito reclamar, sem muito... Sim, é difícil, cansativo, mas você vai, porque você tem certeza que aquilo vai dar certo. Você já imigrou, o que mais pode ser difícil?
Então, arrisque mais e erre quanto mais errar agora, mais cedo você aprende as coisas e mais cedo a vitória aparece. Quando eu comecei minha carreira como conselheira financeira, eu comecei com zero expectativa dos outros. No centro financeiro que eu sou a única imigrante, única. E eu consegui entrar nesse centro financeiro graças a, sei lá, ao meu carisma, ao meu jeito de marketing pessoal, que eu consegui convencer o diretor de novos negócios que eu tinha um sonho e que eu queria realizar esse sonho, que há muito tempo que eu queria ser conselheira financeira e queria ajudar os outros. E eu sempre usei muito essa palavra ajudar. E eles sempre me falaram, André, cuidado, você não é um trabalho benevolente, é um trabalho voluntário. Mas era uma coisa que eu sempre queria fazer. E eu lembro, e eu falava que eu queria atender todo mundo, e lembro até hoje e acho que eu nunca vou esquecer disso, da gargalhada que ele deu, de quando eu falei dos meus planos, então, de ajudar os brasileiros, os imigrantes, porque ninguém tinha acesso às informações de finanças pessoais do Canadá como os nativos. Eu queria passar isso na nossa língua, no nosso jeito, para quem estava aqui. E eu lembro dele rir, e ele riu de mim, mas ele me deu a chance. Não sei, fui tão convincente que porque depois dele ele precisava convencer o diretor-geral do centro financeiro a me aceitar na equipe. E lembre-se, gente, eu sou autônoma, não sou salariada. E mesmo assim, eles precisam me aceitar na equipe. Por quê? Porque esse é um grande centro financeiro. E fui aceita, lembro que fiquei super feliz, fui aceita e tive minha primeira reunião com o diretor-geral do centro financeiro e ele, oi, bom dia e tal, foi simpático. Ele falou, bom, para começar eu queria te falar, você sabe que eu não queria você aqui, né? Daí eu, quê? Eu achando que ia ser aquelas boas-vindas, né? Ele, não, eu não queria você aqui, eu não acredito que você vai dar certo. Nossa, por quê? Não falo bem francês? Eu falei até, vou falar em português com meus clientes. Ele falou, não, eu não acredito que você tenha os contatos suficientes, eu não acredito que vai dar certo. Mas eles foram bem convincentes a te dar essa chance e eu resolvi, tá bom, vou te dar essa chance. E o cara, ele veio um baque, porque assim, foi meu primeiro dia e eu já recebi essas boas-vindas que não foram nada boas, né? E ele ainda falou que foi um longo debate para me aceitarem. Gente, eu acreditava tanto, acredito até hoje, que em 3 meses eu era a pessoa que estava no topo da lista dos conselheiros do melhor centro financeiro do Canadá. Eu tinha aquela paixão muito grande de trazer tudo aquilo que eu estava aprendendo, tudo novo para todo mundo que eu encontrasse. E aquilo fez com que eu vivesse intensamente meus primeiros meses de conselheira financeira. Foi assim, muito, muito intenso. Mas voltando na zero expectativa, quando eu comecei, o centro financeiro é um dos maiores centros financeiros do Canadá e a matriz fica na cidade de Quebec. E quando eu comecei foi um dia 24 de novembro. Dia 29 de novembro é meu aniversário. E a minha mesa ficava num corredor que vai para a cafeteria do escritório, do andar do escritório lá. Então todo mundo passava por ali. Mais ou menos uns 40 pessoas, 40, 50 pessoas passavam por ali todo dia para essa cafeteria. E no dia do meu aniversário tinha um balão, tinha cartão, e eu tava ali, né, toda bonitona, beleza, um cartão. Gente, acho que 2 pessoas me deram parabéns, porque ninguém me conhecia, e outra, Andréa Brito não é nenhum nome francês, né, então 2 pessoas devem ter me dado parabéns aquele dia. Gente, eu adoro o meu aniversário. E foi bem triste pra mim não receber parabéns naquele dia. E
E incrível. Então, como eu falei, comecei dia 24, dia 29 foi meu aniversário, ninguém me conhecia, ninguém me deu parabéns, tudo bem, né? Depois nesses meus primeiros 3 meses, que foram um boom, assim, eu comecei a escutar pessoas falando: quem é a Andréia Brito? Quem é essa? Oi, bom dia, tudo bem? Vem aqui, quero conversar com você. Incrível, incrível como as pessoas começaram a falar comigo, queriam saber. Quando eu abri a boca para falar, que viam que eu tinha um sotaque ainda mais, nossa, mas você não é daqui? De onde você é? E assim foi. Então, assim, eu não tinha pressão ao redor de mim, dos meus colegas, para que fosse dar certo ou não ia dar certo, porque, na verdade, ninguém acreditava que fosse dar certo. Eu acho que, na verdade, todo mundo estava esperando que dali uns meses eu estava já pedindo para sair, entendeu? E, e isso foi muito inesperado para todo mundo. Então eu tive que fazer o meu caminho sozinho, ainda faço até hoje. E o Dose de Energia de hoje seria realmente para convencer você que ainda está pensando se vai dar certo ou não vai dar certo, se deveria tentar ou não deveria tentar. Cara, esquece a expectativa dos outros, a opinião dos outros e vai embora seguindo aquilo que está dentro de você, aquilo que você acredita. É só você que sabe, só você que faz, e a opinião dos outros não importa muito, porque se tá dentro de você, vai dar certo, e graças a Deus, para mim, deu tudo certo também. Eu trabalhei e trabalho ainda muito para que dê certo, que eu traga todas as informações possíveis que eu tenho sobre finanças para os meus compatriotas brasileiros, para os outros imigrantes, quebecois, canadenses. Eu tenho todas as origens dos meus clientes. E se você acha que ninguém acredita em você, pensa que até que é bom, porque daí você vai poder chegar lá e mostrar, você não acreditava em mim, mas deu certo. E é muito engraçado que, para terminar, eu queria falar que quando eu comecei, a música que estava tocando no momento era aquela Funktown do Bruno Mars, que a música falava: Don't believe me? Just watch. Então, você não acredita em mim? Então, só observe. E eu lembro muito bem que era janeiro, numa festa, tava tocando essa música, e a gente tava numa festa com o pessoal do trabalho, e eu cantava meio que sozinha pra mim, mas meio que olhando pra todo mundo, falando: Don't believe me? Just watch. Então, isso ficou marcado pra mim. Gente, acredite, é tão mais fácil receber não, 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 mas quando você tem um sim, assim, é fantástico. Hoje eu sou muito agradecida aos diretores que me aceitaram, que me deixaram entrar. Eu realmente estou num centro financeiro, um dos melhores centros financeiros do Canadá, e tenho muito orgulho de fazer parte. Foi difícil de entrar porque eles são bem exigentes com os profissionais que eles recebem. E só para contar para vocês também que depois de um ano, numa festa de final de ano, eu cheguei para o diretor-geral e falei: olha, muito obrigada por ter me aceitado. Ele falou: não, André, sou eu que te agradeço por ter me tirado da zona de conforto, e eu estou muito feliz de ter você na minha equipe. Então foi muito, muito legal mesmo. Gente, sucesso para todo mundo aí, um grande abraço, bom dia, boa noite, boa semana. Até mais, tchau, tchau.